Olá a todos, este é o canal Jason Rosa e vamos direto ao assunto. E hoje nós vamos tratar de 3 temas. O primeiro deles, o mais bizarro de longe, essa história aqui do leite de baratas. Depois nós vamos tratar dessa questão de reconhecimento facial em ônibus, que está passando a se utilizar a partir de agora. E aí o tema mais interessante de longe é esta incrível cidade perdida descoberta por pesquisadores nas profundezas do oceano. Não é algo que nos surpreende, porque nós já viemos falando várias vezes da existência dessas cidades nos oceanos, mas é interessante tratarmos do tema porque isso comprova muitas das coisas que nós já falamos aqui com vocês. Mas vamos começar com o bizarro leite de barata. A gente já falou várias vezes aqui, pessoal, daquele filme O Expresso do Amanhã, né, onde eles preditivamente mostravam, lá já na primeira versão, que uma parte da humanidade seria empurrada a comer aquelas barrinhas de cereal, aquelas barrinhas pretas, né, que depois se descobre que eram feitas de restos de barata. E hoje eles já não escondem mais, estão fazendo propaganda em sites de notícias como essa aqui, do G1, né, da ideia de se comer insetos de todos os tipos. É como se o estômago humano fosse preparado para digerir insetos. Não é, isso tem algumas reações químicas, não vou falar sobre isso hoje, talvez num outro vídeo eu fale, mas veja só, é óbvio que nós, né, não vamos nos submeter a isso, mas vocês sabem que muitas pessoas elas vão acabar num estado de miserabilidade tão grande em que elas vão se forçar a esse tipo de coisa. E aí você pensa, como é que nós, mesmo não sendo os impulsionadores disso, como é que a gente vai se sentir sabendo que o nosso próximo está se alimentando de algo assim repugnante, né? E aí nós vemos pessoas incentivando para que isso aconteça. É algo realmente que nos leva a entender que o estado em que a humanidade chegou atualmente é o estado de maior degradação em toda a história da humanidade. Nós nunca chegamos, não numa degradação material, porque se nós fôssemos realmente uma sociedade humana justa, não que não existam os justos, existem, mas hoje eu vejo que uma grande maioria das pessoas não é. Porque se fôssemos justos, uma coisa assim jamais nem proposta seria, nem se cogitaria, nem se falaria de algo assim. O leite de uma única espécie de barata, Diploptera punctata, é altamente nutritivo, demonstram pesquisadores do Instituto para Biologia de Células-Tronco e Medicina Regenerativa em Bangalore, na Índia. A reprodução das baratas geralmente ocorre com ovos, mas nessa espécie específica os embriões crescem e se desenvolvem num órgão especializado dentro da mãe que os alimenta com o leite. Uma vez ingeridas pelos embriões, o líquido se transforma em cristais. Os pesquisadores fizeram um pequeno corte no intestino médio dos embriões e analisaram a substância. O resultado do estudo aponta que o leite de barata tem 3 vezes mais energia que o das vacas. Ele é formado por gorduras, açúcares e proteínas, ou seja, substituição aí para proteína de carne, né, pessoal? Então eles poderiam ser uma alternativa de alimento para humanos no futuro, eles perguntam. Em entrevista, o bioquímico disse que o leite de barata tem um gosto que não se parece com nada especial. De acordo com ele, o maior desafio é convencer os humanos a consumir algum produto que tenha leite de barata. Ou seja, eles estão propondo, agora o problema é convencer as pessoas. Pessoal, isso está num estágio inicial, né, de proposta. Isso já vinha sendo assim, indiretamente proposto há muito tempo. Nós adiantamos anos dizendo que isso aqui seria trazido a público e agora está sendo trazido a público e com o passar dos anos muitas pessoas, infelizmente, serão convencidas disso. Eu me lembro de um filme antigo, eu acho que era até preto e branco, de um filme de vampiros, eu acho que era do Drácula de Van Stoker, não lembro lá, era um filme bem antigo onde o auxiliar, né, o braço direito do Drácula, ele era uma espécie de corcunda que se alimentava exatamente disso, de baratas, insetos de uma maneira geral e outras nojeiras, né? Parece que é nisso que esses vampiros econômicos e espirituais querem transformar o restante da humanidade, né, em servos comedores de insetos. É inacreditável. Mas vamos adiante aqui, porque eu não deveria nem ter perdido tanto tempo tratando disso. Eu só trago para vocês, para que vocês percebam para onde as coisas estão se encaminhando. Outra coisa, isso aqui que eu sou
extremamente crítico. Eu não estou dizendo que eles estão fazendo isso aqui com má intenção. Eu acho que quando eles trazem essas tecnologias de reconhecimento facial, eles até estão bem intencionados, mas isso aqui vai trazer uma desgraça muito grande também, pessoal. É tão simples de entender isso. Vamos primeiro ler aqui para vocês entenderem o que é e aí nós comentamos. Então, a partir do dia 1º desse mês, agora, os transportes coletivos de Jaraguá do Sul passarão a contar com um novo instrumento para auxiliar o controle dos benefícios oferecidos no sistema, como é o caso das gratuidades. A bilhetagem eletrônica terá reconhecimento facial dos passageiros em todos os veículos do município. O sistema de biometria facial na bilhetagem eletrônica foi criado pela empresa Dataprom de Curitiba, Paraná, e já está inserido nos aparelhos instalados no interior dos ônibus. Como funciona? O sistema é bastante avançado, indo além de características dos passageiros, como cor de pele, cabelo, maquiagem, que garante uma leitura mais precisa. As imagens são comparadas às fotos do titular do cartão TEM, tiradas no momento do cadastro no sistema de bilhetagem. Resumidamente é o seguinte: a pessoa, ao invés de ficar carregando um cartão, não que ela não possa fazer isso, mas ela vai ter o reconhecimento facial que vai possibilitar que ela viaje ou não. Parece algo muito bom, eu costumo chamar esse tipo de coisa de docinho da bruxa. Mais uma vez, eu até acho que as pessoas que implantam isso têm boa intenção, mas vamos nos lembrar o que aconteceu agora, recentemente, pessoal, durante toda essa questão do flagelo. As pessoas começaram a ser barradas de frequentar determinados lugares, caso não tivessem se submetido a determinadas imposições, não podiam frequentar locais públicos, enfim, existia aí uma série de restrições. Agora você imagine se no futuro você cadastrado através do seu CPF, através do seu rosto, você estiver dentro de uma determinação de proibição de deslocamento, você não vai nem poder entrar dentro do ônibus, porque um reconhecimento facial, não esse, mas um outro mais avançado, mais adiante, poderá lhe proscrever, dizer, olha, esse aqui não pode entrar porque ele não se submeteu a X ou Y ou Z atitude. No momento não é isso que está acontecendo, no momento é aquele que não estiver cadastrado dentro de uma determinada condição, não pode viajar, ou porque não pagou, ou porque não tem alguma condição especial que lhe permita gratuidade. Enfim, é o que a gente já é acostumado, né? Viaja quem tem as possibilidades legais aí de pagamento ou de gratuidade. Mas no futuro, esse direito de ir e vir pode ser restrito por outras obstacularizações. E eu sinto dizer, pessoal, eu vou ser bem categórico, num futuro muito breve, na minha opinião, isso vai acontecer. Mas é só para vocês estarem cientes. Eu sei que vocês já sabiam que isso aconteceria, mas para vocês saberem que essa tecnologia já está começando a ser inserida em alguns municípios. Em breve será no mundo inteiro. Bom, agora, o que nos interessa aqui mais nessa matéria é tratar dessa cidade perdida, descoberta por pesquisadores nas profundezas do oceano. Situada a uma profundidade de 700 metros, o local abriga catedrais e um ecossistema único que pode estar ameaçado. Muito interessante isso aqui. Durante pesquisas no ano 2000, os cientistas descobriram uma incrível cidade perdida no fundo do oceano, situada a mais de 700 metros abaixo da superfície do mar, a oeste da dorsal mesoatlântica. O local abriga estruturas naturais semelhantes a torres, paredes e colunas que podem atingir até 60 metros de altura. E aí eles estão falando em preservação, dessas estruturas que se assemelham a catedrais. Os pesquisadores chamaram o local de cidade perdida. Vamos abrir aqui uns vídeos para que vocês vejam. Então, aqui são filmagens feitas aqui, de 29 de agosto, agora recente, no finalzinho do mês passado. Então eles indicam aqui que isso aqui seriam formações naturais, né, pessoal? E realmente, assim, você olhando, fica na dúvida, será que isso aí é uma formação natural ou será que isso aí se trata de uma antiga cidade que foi efetivamente submersa? Nós já falamos várias vezes aqui de cidades que foram submersas embaixo d'água. Algumas delas estão mais próximas à costa, como as cidades do Japão, fortalezas, enfim, nós já falamos várias vezes aqui dessas cidades que estão embaixo da água, muitas delas ainda podendo ser encontradas porque não estão em local tão profundo.
realmente aqui um espetáculo que se pode ver, né? Vocês veem aí que tem uma espécie de vapor saindo, né? Durante pelo menos 120 mil anos, aí eles começam a chutar números, né? 120 mil anos, 1 milhão de anos, eles chutam à vontade, né? O manto ascendente nesta parte do planeta reage com a água do mar para produzir hidrogênio, metano e outros gases dissolvidos no oceano. Esse ambiente resultou em um ecossistema único e blá 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 blá. Enfim, é muito interessante, eu acho que vocês deveriam depois tirar um tempinho para ler a respeito dessa cidade perdida que está sendo considerado patrimônio da humanidade, né? Porque se vocês fizerem um estudo um pouquinho mais profundo, não só exclusivamente dessa cidade aqui, né? Cidade entre aspas, porque é algo que a ciência diz que vem de formação natural, né? E não de formação de construções humanas. Mas se vocês passarem a fazer pesquisas a respeito dessa e de outras supostas cidades perdidas, vocês vão encontrar muitas cidades verdadeiramente admitidas como construídas por mãos humanas, e admitidas porque não há como negar, já que as formações são em linha reta, há escadarias, há construções, há estátuas até mesmo nessas cidades que estão abaixo do mar, algumas delas próximas à costa, outras um pouco mais distante, algumas em uma altura, uma profundidade de 100 metros, outras 200, ou até um pouco mais do que isso. Vocês vão perceber que há muitas civilizações, né, que ficaram submersas abaixo d'água. Vocês vão ver aí que muitos daqueles mitos que são contados na antiguidade, aí, tratando da Atlântida, ou mesmo do dilúvio, né? Inclusive são 600 as culturas humanas, 600 culturas diferentes no entorno do mundo que contam a respeito do dilúvio, cada qual usando a sua versão, nomeando os personagens com seus próprios nomes, mas todas elas muito semelhantes entre si, algumas delas idênticas, né? Contando exatamente a mesma história do dilúvio, né? Que nós aqui no Ocidente conhecemos mais como o dilúvio de Noé. Então existe muita coisa aí que a humanidade desconhece, a grande massa, muito daquilo que a gente vem falando não só aqui, mas na comunidade fechada, e que cada vez mais tem que ser revelado, porque nós estamos em uma época em que todo mundo tem um celular nas mãos, todo mundo é capaz de fotografar, filmar, ou enfim, espalhar esse tipo de novidade aí quando é descoberta. É lógico que embaixo do oceano não é assim tão simples para o povo comum chegar, mas mesmo aquilo que é adstrito, muitas vezes aí apenas a quem tem recursos para contratar o submarino, enfim, acaba até mesmo esse material restrito muitas vezes vazando para o povo, né? E eu acredito que do pouco que nós podemos ver aqui, né, porque eu penso até que nem tudo tenha sido vazado, a gente já consegue tirar algumas conclusões, né, que se somam àquilo que nós já falamos, já tratamos aqui algumas vezes com vocês. Pessoal, esse é um vídeo singelo, um vídeo bem simples hoje. Eu me despeço deixando um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.